Embaixador Leiter, muito obrigada por conversar comigo. Não consigo imaginar o que deve ser embaixador de Israel nos Estados Unidos nesses tempos absolutamente loucos. Muito obrigado por me receber, Marisa. É bom estar com você na Pragueru. É de fato uma montanha russa, mas o segredo é manter o cinto afivelado. Então eu me preparo todas as manhãs e enfrento as reviravoltas da montanha russa de Washington. Eu gostaria de começar oferecendo minhas condolências. Eu sei que você perdeu um filho após o dia 7 de outubro na guerra e, sabe, usamos a palavra montanha-russa e sorrimos, mas também não levo de forma leviana o que você e seu país estão passando agora e têm passado. E então, sabe, muitos de nós temos orado por você e temos andado com o coração pesado ao ver o que tem acontecido francamente, no Oriente Médio. E por isso eu só queria começar dizendo que, sabe, nós realmente ficamos muito tristes ao saber que você tem o que você passou, perder um filho, deve ser absolutamente devastador. Bem, obrigado por suas orações. Obrigado pela sua preocupação. Obrigado pelo seu carinho. Moshe era meu filho mais velho. Ele tinha 39 anos, pai de 6 filhos. Ele passou 15 anos em uma unidade de elite das Forças Especiais da Força Aérea e depois foi para a Faculdade de Medicina aos 33 anos. E ele deveria começar seus plantões no hospital no dia 8 de outubro. Então todos nós entramos no plano B quando a guerra estourou e ele liderou as forças da Divisão 551 em Gaza. Ele lutou pelos primeiros 15 dias e no 15º dia, numa sexta-feira às 15h21 à tarde, ele entrou em uma emboscada do Hamas em um prédio ao lado de uma mesquita, que tinha um poço para um túnel onde eles mantinham reféns e mísseis que estavam sendo disparados contra nossas cidades. A missão dele era encontrar o poço. Ele encontrou, achou o túnel, anunciou no rádio. Encontramos o poço. E então ele disse, Shabbat Shalom, um sábado de paz. Foi nesse momento que eles detonaram a explosão. Essas foram as últimas palavras dele, paz. A última palavra que saiu da boca dele foi paz. Nós esperamos que, ao final desse processo, que é um processo longo, mas o que temos buscado há cerca de 3.700 anos, é um sábado para a humanidade, um pouco de paz para a humanidade. E eu acho que meu filho estava nessa batalha. Acho que ele estava liderando as forças que estão buscando uma paz verdadeira. Então encontro algum consolo em saber que a vida dele foi cheia de significado e que ele lutava por um propósito. Mas acho que vamos falar um pouco mais sobre isso. Sim, vamos falar sobre isso e, sabe, sobre a incrível resiliência que os israelenses demonstraram durante toda essa experiência, como você descreveu. Quero dizer, vocês estão em guerra e, ao mesmo tempo, estamos aqui sentados provavelmente cerca de uma semana depois que seu país, Israel, ficou em segundo lugar no Eurovision, certo? Então, acho que parabéns por isso. Foi a Yuval Rafael que ganhou o Eurovision, então imagino que vocês passam por muitos altos e baixos, e é realmente incrível como um país do tamanho de Nova Jersey recebe tanta atenção do mundo todo. Há algo sobrenatural nisso. Bem, eu acho que somos uma nação de milagres. Os milagres continuam acontecendo. Você sabe, você fala sobre resiliência. Muitas vezes se diz que Israel surgiu por engano por causa do Holocausto. Israel surgiu apesar do Holocausto, não por causa do Holocausto. Qualquer outra nação teria colapsado depois de uma calamidade dessas. Mas o povo judeu, desde a época de Abraão, é um povo que demonstra resiliência. Nós saímos do Egito apenas para estar no Sinai e receber os 10 mandamentos. E estamos ensinando os 10 mandamentos há já 3 milênios. Então, nós somos um povo que sobreviveu a 2.000 anos de exílio. Voltamos para a nossa terra natal. Nós somos indígenas à terra de Israel. Nós não desistimos da promessa de retorno. Isso é resiliência. Milímetros. E, mesmo hoje, se estamos falando sobre milagres, sabe? Quando cheguei a Israel em 1978, havia um pequeno dispositivo no meu chuveiro que desligava a água após 90 segundos porque éramos um país sem água. Uhum. Hoje somos exportadores líquidos de água. Nós exportamos água para a Jordânia, sabe, para ajudá-los a enfrentar a crise hídrica deles. 87% da nossa água industrial é água residual que é reprocessada. Os milagres continuam. Vou te contar o maior milagre, Marisa.
Estávamos falando antes sobre crianças. Somos o único país desenvolvido no mundo com taxa de fertilidade de reposição. Você tem 36 países na OCDE e nenhum deles tem taxa de fertilidade de reposição. Então, Israel não é apenas um país resiliente no passado. Estamos fornecendo ao mundo direção e resiliência para o futuro, porque sem crianças não há futuro. Sim, definitivamente temos um problema, especialmente no Ocidente, com as pessoas não tendo filhos. E eu vou conversar com você um pouco sobre isso e por que Israel ainda é um lugar feliz, apesar da guerra, e ainda é. Sempre entre os 10 primeiros. Certo, No índice felicidade, eu sei. Realmente é impressionante. Mas eu quero entrar um pouco em política, porque, como mencionei, esses têm sido tempos realmente loucos e com tanta incerteza, e, sinceramente, é muito difícil entender o que está acontecendo. E a gente precisa falar de política? a gente precisa eu quero falar sobre John Locke. E eu sei que você é um estudioso da Bíblia. E para quem gosta desse tipo de assunto, fique até o final. Mas, sabe, vamos entrar nas questões que realmente têm preocupado as pessoas. E minha primeira pergunta é sobre a relação entre os Estados Unidos e Israel, sabe? Isso é algo sobre o qual as pessoas têm feito muitas perguntas, especialmente recentemente. Como é a relação entre o nosso presidente Trump e o primeiro-ministro Bibi Netanyahu? Há rumores de que a relação não é tão calorosa quanto costumava ser. Qual é a sua resposta para isso? Não dê ouvidos a rumores. Eles não estão certos. Nós temos uma relação muito calorosa. A relação é muito cordial no âmbito de governo para governo e em nível pessoal entre o presidente e o primeiro-ministro. Eu estive com ambos agora em 2 visitas, visitas extensas, e existe um respeito mútuo enorme, apesar das personalidades diferentes. Quero dizer, eles são pessoas muito diferentes, mas há um respeito enorme entre os dois. E no dia a dia, sabe, eu estou em contato com a Casa Branca praticamente durante todo o período de crise. Quero dizer, temos uma guerra, né, acontecendo em Gaza, temos questões relacionadas à Síria, ao Líbano, relacionadas ao Irã, sobre as quais tenho certeza de que vamos falar um pouco. Há muita coisa que precisamos discutir, provavelmente mais do que em qualquer outra situação, exceto, digamos, Ucrânia e Rússia. E nós estamos em um nós estamos dançando juntos. É um tango e às vezes quando você dança junto pode acabar pisando no pé um do outro. Então, aqui e ali há questões, e isso é bom, está tudo bem, mas é uma relação muito saudável. É uma relação fraternal. Nós somos o irmão mais novo, os Estados Unidos são o irmão mais velho, e às vezes há alguma tensão, mas nos damos muito bem e temos interesses e valores em comum. Então, eu não daria ouvidos a esses rumores. E como estão os seus relacionamentos com o restante do governo Trump? Você sente que Israel é bem-vindo? É uma relação calorosa? É uma relação muito calorosa e conseguimos conversar sobre tudo. Vou te dar um exemplo. Quando cheguei no final de janeiro, justamente quando a administração estava começando, descobrimos que a administração anterior, sem uma ordem direta do presidente, para ser justo, mas os burocratas e o sistema estavam retardando o envio de munições que já haviam sido compradas por Israel e estávamos em uma situação desesperadora. Quero dizer, estávamos sob embargo de muitos países europeus e a última coisa que precisávamos era estar sob embargo dos Estados Unidos. E não era um embargo oficial, imposto de cima para baixo, mas, na verdade, era uma situação muito séria, porque os burocratas estavam segurando tudo. Eles pegaram o clima era que tudo o que queríamos discutir era ajuda humanitária para Gaza, nada além disso. Então as munições estavam sendo retidas. Era algo muito sério. O presidente deu uma ordem imediata para liberar tudo e tudo realmente deriva desse primeiro período do governo, em que as coisas simplesmente se encaixaram. Então, por exemplo, o governo está muito alinhado conosco na luta contra esse esforço internacional para demonizar e deslegitimar o Estado de Israel, para reconhecer unilateralmente o Estado palestino. De fato, totalmente alinhados com o governo nessas questões, e isso é muito, muito importante para nós. Acho que isso é de importância crítica para os Estados Unidos e para o Ocidente como um todo também. Quais são suas opiniões sobre o relacionamento atual que o presidente Trump está construindo com a Arábia Saudita? Você acha que é possível que a Arábia Saudita considere aderir aos acordos de Abraão mais cedo do que tarde? Bem, sabemos que eles estão considerando isso porque em 2019 não estávamos muito longe. Acho que se o presidente Trump tivesse permanecido no cargo, provavelmente teríamos chegado a esse ponto de uma normalização completa com a Arábia Saudita. Houveram algumas complicações nesse meio tempo. Está um pouco difícil agora, enquanto a guerra continua.
Acho que a Arábia Saudita também está observando para ver qual será o desfecho com o Irã. Isso é muito, muito importante para eles. Então, eu acho que estamos caminhando para uma normalização com a Arábia Saudita. Posso dizer que passei muito tempo no Golfo, especialmente em Abu Dhabi, antes da guerra, no ramo de think tanks, reunindo-me com intelectuais da Arábia Saudita. Eles querem isso. A geração jovem está muito, muito determinada a seguir em frente. Há muitos interesses envolvidos, porque você precisa entender o panorama geral. E me desculpe se essa resposta for longa, mas é muito importante. Certeza que as pessoas querem entender. Sabe, o professor Bernard Lewis, que era o decano dos especialistas em Oriente Médio e em Islã, ele sempre mencionava que o Islã não passou por uma reforma, certo? Então, o Islã surgiu 600 anos depois de Jesus, e a reforma aconteceu depois de cerca de 1.500 anos. Portanto, estamos agora em um período em que o Islã está maduro para uma reforma. E as tensões que encontramos entre moderados e extremistas no mundo muçulmano são, na verdade, um debate sobre a reforma. Assim, os moderados querem se adaptar ao Ocidente, querem se adaptar à modernidade. Os extremistas querem voltar a um modo fundamentalista. O debate entre eles, o ápice desse debate, é basicamente revelado através da relação com Israel, porque Israel é esse transplante ocidental no mundo deles, certo? Uhum. Então, você tem a civilização judaico-cristã no Oriente Médio dentro do mundo islâmico. E agora a postura do Islã é: devemos acomodar esse transplante judaico-cristão ou não? Assim, os moderados dizem: sim, queremos uma reforma dentro do Islã para acomodar isso. Os fundamentalistas dizem não. Então, a Arábia Saudita, sob o MBS, está se movendo nessa direção de moderação, quer acomodar o Ocidente e, portanto, é necessário normalizar as relações com Israel. Então, eu acho que, no geral, se apoiarmos esses esforços, vamos avançar nessa direção e entrar em uma era totalmente nova. Acho, porém, que talvez antes de realmente alcançarmos um acordo de Abraão com a Arábia Saudita, possa haver outros antes. Quero dizer, não há motivo agora para não estarmos caminhando para uma acomodação com a Síria e o Líbano. Quero dizer, nós mudamos drasticamente o paradigma ali. Quero dizer, o Hezbollah foi enfraquecido por causa realmente da atuação visionária do nosso governo sob o comando de Netanyahu. Quero dizer, houve uma decisão de eliminar Nasrallah, de enfraquecer o Hezbollah de forma drástica e agora temos a oportunidade de o Líbano sair de sua condição de Estado falido e se reafirmar como uma sociedade civil. Então eles estão caminhando nessa direção. E a Síria agora, acho que teríamos sido um pouco mais hesitantes em remover imediatamente as sanções de Giuliani. Era exatamente isso que eu queria te perguntar. Como você se sente sobre Trump remover Bem, as sanções da Síria? nós estamos pedindo cautela. Acho que a direção é correta, mas, sabe, não há um longo histórico de jihadistas se tornando jeffersonianos, certo? Então gostaríamos de ver algum tempo dado a Giuliani. Sabe, prove sua retórica. É uma boa retórica. Quero dizer, nós gostamos, sabe, há uma importância nas palavras, mas vamos ver ações. Então vamos ver, por exemplo, a proteção das minorias. Temos 550 mil drusos vivendo bem na nossa fronteira, e os drusos são cidadãos leais do Estado de Israel. Eles têm seus primos bem ali. Nós não podemos, sabe... E eles foram massacrados na Síria. E houve um massacre recente de 73 drusos. Os alauítas não são aliados de Israel, mas cerca de 1.000 deles também foram massacrados recentemente. Nós simplesmente não queremos ver minorias massacradas do outro lado da nossa fronteira. Não podemos simplesmente ficar parados e permitir que isso aconteça. Também não podemos permitir que jihadistas fiquem na nossa fronteira. Aprendemos com o 7 de outubro. Islamistas, orientados pela Irmandade Muçulmana, não podem estar na nossa fronteira porque isso representaria uma ameaça letal para nossos cidadãos. Então, nós temos interesses na Síria e gostaríamos de ver Giuliani seguir nessa direção, onde ele está desmantelando os grupos jihadistas, proibindo organizações terroristas como o Hamas e o Hezbollah e afins, e protegendo as minorias. Portanto, se as sanções forem removidas em etapas e baseadas em desempenho, como aliás acontece no Líbano, o cessar-fogo que temos no Líbano é um cessar-fogo baseado em desempenho.
Portanto, na medida em que o general Aoun, o presidente do Líbano, desarma o Hezbollah, nessa mesma medida estamos caminhando para a acomodação e a paz. Retiramos nossas tropas. Temos 5 instalações na fronteira. Também as removeremos assim que estivermos convencidos de que o Hezbollah não está retornando. Portanto, é baseado em desempenho. Estamos avançando na direção certa. O Líbano, a maioria dos libaneses está pronta para chegar a um acordo conosco imediatamente, mas eles não vão fazer isso sem a Síria, por causa da proximidade e da história entre eles. Então precisamos seguir nessa direção. Estou muito otimista quanto ao potencial de um acordo de Abraão com a Síria e o Líbano, e isso pode até mesmo acontecer antes da Arábia Saudita. Isso será feito com um aceno da Arábia Saudita, certo? Milímetros. Assim como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein precisaram desse aceno e aprovação do irmão mais velho em Riad. Mas eles conseguiram e nós temos essa normalização. E o incrível sobre os acordos de Abraão é que eles resistiram a 1 ano e meio de guerra em Gaza e ao nosso confronto com o Hezbollah. Sabe, quando estive em Abu Dhabi, em reuniões extensas, fiquei lá por meses com pensadores da Arábia Saudita e de outros lugares, me senti mais confortável usando a quipa na cabeça do que em muitas cidades americanas. Odeio dizer isso, mas foi extremamente acolhedor nesse sentido. Então podemos seguir por esse caminho de acomodação, né, a moderação e paz. Bem, e tem se tornado incrivelmente lucrativo para os países que aderiram aos acordos de Abraão. E provavelmente é por isso que você se sentiu seguro como judeu lá, porque eles percebem que, no fim das contas, preferem oferecer uma economia rica e lucrativa para seu povo do que odiar os judeus. Sim, mas eu realmente acho que a economia é, na verdade, apenas uma manifestação disso. Acho que há uma crença fundamental de que o Islã precisa ser moderado para acomodar a civilização ocidental. Milímetros. Então, como você se sente em relação ao Catar e ao fato de o presidente estar no Catar e normalizar as relações com eles, considerando que os cataris provavelmente estão por trás do Hamas? Sim, eu me sinto muito mais desconfortável com o Catar do que com qualquer outro país. Eu disse, acho que foi na minha primeira entrevista depois de chegar a Washington, que o Catar está apoiando tanto os incendiários quanto o corpo de bombeiros, certo? E você sabe, esse é um comportamento dúbio e você realmente não pode agir assim. Então, por um lado, temos o Catar adiando a questão dos reféns, sabe? Eles estão sediando as negociações e, às vezes, pressionam o Hamas para libertar os reféns. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender o poder das ideias. E acho que muitas vezes esquecemos disso, que por trás das políticas práticas existem ideias. E o Catar está alinhado com as ideias da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana acredita em um califado. Eles acreditam em governar o mundo. Eles acreditam em rebaixar a sociedade e a civilização ocidentais. Então, eles aceitaram a moderação apenas por interesses econômicos, não por questões ideológicas. Então, isso é perigoso, certo? Eles estão acomodando o Ocidente porque podem influenciar usando seu dinheiro e estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso, sabe, em larga escala. Quando você vê os relatórios que saíram recentemente, 5 bilhões de dólares no sistema educacional dos Estados Unidos. Isso não é bom, certo? Eles têm a intenção de minar os valores que construíram os Estados Unidos da América, os valores judaico-cristãos sobre os quais este país foi fundado. Eles não são um agente positivo, e é lamentável ver pensadores, publicitários, jornalistas, em certas áreas da discussão pública aqui apoiando o Catar e dizendo que eles são, na verdade, aliados do Ocidente. Eles não são? Eles têm uma agenda. Não é uma agenda pró-Ocidente e eu acho que precisamos confrontá-los quanto a isso. Se eles quiserem fazer coisas boas, sabe? Mais poder para vocês. Entrem nesse caminho. Mas acho que precisamos ser muito mais cuidadosos com o relacionamento com o Catar e com as atividades em que eles estão envolvidos aqui e no Ocidente em geral. O que você acha que precisamos ver, como americanos e como Ocidente, do Catar para provar que eles são parceiros viáveis? Eu não quero dar conselhos para, você sabe, a América. Eu gostaria de falar sobre os valores que representam. E tem que haver um distanciamento da abordagem da Irmandade Muçulmana. Quer dizer, você sabe o que você diz sobre a União Soviética? Você diz para a União Soviética, abandone o comunismo, certo? O que você diz para os chineses?
Eles têm que mudar suas ideias para que possamos realmente nos acomodar uns aos outros. Então você tem que dizer para o Catar, vocês são Irmandade Muçulmana? Quero dizer, por que você está hospedando o Hamas? Vocês estão hospedando o Hamas porque pensam da mesma forma. A liderança do Hamas está lá e, aliás, infelizmente, muito infelizmente, na Turquia também, a liderança do Hamas está sentada no Catar e em um país da OTAN, na Turquia. Quero dizer, por que estamos dizendo ao nosso aliado da OTAN que eles não podem hospedar uma organização terrorista? Isso não está certo. Isso é imoral. E não deveríamos tolerar isso. Você acha que é possível que o presidente Trump esteja fazendo ao Catar uma oferta irrecusável? Porque o presidente Trump negocia. Como um homem de negócios e basicamente diz: escute, esta é a melhor oferta que você vai receber. Você deveria mudar sua postura e aceitar essa oferta. Ou então dá a eles a oportunidade de aceitar ou recusar. E se eles recusarem, então. Você sabe, você ofereceu tudo o que era possível para fechar o acordo, porque a alternativa pode ser que o mundo muçulmano se alinhe com a China. E se a China e o mundo muçulmano se unirem contra os Estados Unidos e o Ocidente, então estaremos com um grande problema. Então agora estamos saindo do plano ideacional para o plano político prático. E eu acho que, quando se trata de política prática, tenho muita confiança no presidente Trump. Acho que essa pode muito bem ser a estratégia dele. Acredito que, quando se trata de política aplicada na prática, ele vai pressioná-los em questões sérias. E ele tem uma maneira muito única de negociar. E eu chamei isso, o objetivo final dele, eu acho, pode ser, em vez de MAD, destruição mútua assegurada, MAC, construção mútua assegurada. Eu quero avançar, acho que é isso que ele está dizendo para os cataris e, na verdade, para todos. Quero seguir numa direção que seja mutuamente benéfica para todos. Mas, no fim das contas, dentro dessa construção mútua assegurada, existem certas coisas às quais você precisa aderir. Você precisa admitir. Você tem que conviver conosco sob certas condições. E eu acho que, em algum momento, veja, o Departamento de Justiça dele está indo atrás dessas universidades que receberam dinheiro do Catar e patrocinaram o antissemitismo nos campi. Então, sim, ele está dizendo Catar e, aliás, também anti-americanismo nos campi. Anti-americanismo, sem dúvida alguma. Na verdade, podemos falar sobre isso longamente, mas a questão é que, ao lidar com eles, acho que ele pode, na verdade, estar aumentando a influência que tem sobre o uso desses financiamentos aqui nos Estados Unidos. Acho que isso está vindo porque está muito claro para mim que a abordagem do Departamento de Justiça agora é muito, e também do Departamento de Estado. Sob Marco Rubio, não há tolerância com essa questão de influência estrangeira no nosso sistema educacional aqui nos Estados Unidos. Então, estou muito animado, encorajado e otimista quanto à abordagem que os Estados Unidos vão adotar para, no fim das contas, promover mudanças na agenda do Catar. Você falou um pouco sobre a Turquia, mas talvez possamos aprofundar um pouco mais, porque certa vez lembro de ter voado para Israel, passando pela Turquia, e vi muitos israelenses na Turquia. E, nos últimos anos, as coisas mudaram drasticamente por lá. Você pode descrever o que aconteceu? É realmente uma pena. Quero dizer, sabe, o extremismo entra na política e realmente destrói tudo. Costumávamos ter 200.000, 300.000 pessoas de Israel visitando a Turquia todos os anos. O turismo estava em alta, a Turquia tem grandes empresas. Adoraríamos ver esses grandes conglomerados vindo e participando de licitações para projetos de infraestrutura. Certamente em vez da China, certo? Então, adoraríamos ter a Turquia. Eles são vizinhos muito fortes. Vida cívica. Obrigado. Uma história maravilhosa, uma história muito impressionante. Eles são um país com uma civilização muito impressionante. Mas temos um presidente na Turquia que chama nosso primeiro-ministro de Hitler algumas vezes por dia. Isso é inaceitável. Temos um presidente na Turquia que fala sobre um império otomano que, você sabe, se estende até Jerusalém e Meca. Aliás, os sauditas estão tão preocupados com os turcos quanto nós.
Então, se conseguirmos, de alguma forma, encontrar um caminho para que a Turquia retorne à sua era pré-Erdogan de moderação, de ser um verdadeiro aliado da OTAN e uma força pela paz no Oriente Médio, então poderemos voltar a ter um boom econômico entre nossos países, retomar o turismo e recuperar uma influência moderadora que vai muito além das fronteiras da Turquia. O que você acha que é a ideologia que está impedindo a Turquia de avançar? Bem, mais uma vez, Marisa, voltamos à Irmandade Muçulmana. Erdogan é um defensor da Irmandade Muçulmana. Eu encorajo as pessoas a pesquisarem sobre a Irmandade Muçulmana para entender sua ideologia, da mesma forma que tivemos que entender, você sabe, o que era o comunismo sob a União Soviética. Este é um ismo abrangente que pretende dominar o mundo, e isso faz parte de uma agenda. É difícil para as pessoas no Ocidente entenderem isso porque estamos muito distantes de uma noção como essa, sabe, de que precisamos dominar o mundo ou algo assim. Nós criamos uma religião ou uma ideologia, ou seja lá o que for, que é global e precisa ser imposta à força, mas isso existe. Isso existiu sob o comunismo, existe sob esse islamismo da Irmandade Muçulmana e ele é um adepto dessa ideologia e precisamos confrontá-lo por isso e contestar essa ideologia. O assustador é que o Ocidente não está imune a isso. Se você observar o que tem acontecido no Reino Unido ou na França, está havendo um ataque direto contra a civilização ocidental e seus valores por meio da Irmandade Muçulmana em toda a Europa. Bem, aqui está uma questão complicada. Eu não tenho certeza de que isso seja unidirecional. Eu acho que isso talvez esteja caindo em terreno fértil, porque eu acho que se há uma ausência de significado, de pertencimento, de identidade própria, é mais fácil para influências estrangeiras entrarem e mudarem a sociedade, e o Ocidente precisa se reagrupar. O Ocidente precisa se reencontrar, sua base judaico-cristã, seus fundamentos, sabe? Quem somos nós? Sabe, o judeu se levanta de manhã e a primeira coisa que ele diz é Modé ani lefanesha, eu sou grato diante de ti, para Deus por trazer a vida de volta para mim. E um dos grandes mestres assídicos diz que a primeira palavra é obrigado, Modé. A segunda palavra é ani, e ele diz que a primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Você diz, eu te agradeço. Quem sou eu, certo? Você precisa ter uma identidade. Você precisa ter certeza de quem você é para poder agradecer, demonstrar gratidão e mostrar apreço e louvor. Então, eu acho que, até certo ponto, há uma perda de identidade no Ocidente, e isso se deixou aberto para essas influências e realmente influências que atacam seu próprio ser. Então, parte da questão é a reescrita da história, é criar uma narrativa para servir a um interesse particular, e isso os Estados Unidos e Israel compartilham. Então, nos Estados Unidos, houve um esforço para reescrever a história e dizer que os Estados Unidos nasceram em pecado. É uma narrativa do homem branco, do vencedor, do racista que fundou o país com base na escravidão e assim por diante. Então, as datas mudam, os nomes mudam, o significado muda e temos a mesma coisa em Israel, e pode ser que isso tenha sido realmente emprestado da tentativa de mudar a narrativa em Israel. Não são os judeus retornando à sua terra ancestral. É o que Edward Said disse: nós somos colonizadores, intrusos. Ele costumava dizer: os britânicos saíram da Nigéria, os franceses saíram da Argélia, agora os judeus têm que sair da Palestina. Bem, existia Israel muito antes de existir Palestina, e Palestina não era um termo geográfico, descritivo, não era fundamental, não era ideacional. Israel era. Aí a ideia de que somos de alguma forma estrangeiros em nossa própria terra é uma reescrita da história. Não somos colonizadores, não somos intrusos. Voltamos para a nossa terra natal e, na verdade, sempre estivemos lá ao longo da história. Então, a primeira coisa que precisamos fazer para contestar essa reescrita da história é dizer a verdade. Milímetros. E a verdade sobre a história, o significado, quem somos e nossa identidade. Então, há muito em comum que nossos países compartilham. Eu vejo totalmente isso no sistema educacional dos Estados Unidos. Pararam de ensinar educação cívica. Temos uma nação americana com amnésia. Mesmo quando celebramos o 4 de julho, a grande maioria dos americanos nem sabe realmente do que se trata o Dia da Independência. Então, eu certamente posso
ver isso e você cria um vácuo e, sabe, outras pessoas simplesmente se aglomeram em torno do que quer que seja, seja lá o que for, qualquer ismo que elas conseguirem encontrar. E e muitos dos nossos adversários estão se aproveitando disso. Podemos falar sobre adversários sem mencionar o Irã? Então, minha primeira pergunta é: você acha que Israel atacaria o Irã mesmo que os Estados Unidos não estivessem trabalhando em parceria com Israel? O Irã é um inimigo comum. O Irã não é apenas um inimigo de Israel. Esse é um erro que muitas pessoas cometem aqui. O Irã chama Israel de pequeno Satã e os Estados Unidos de grande Satã por causa dos valores que compartilhamos, e nós somos o canário na mina de carvão. Se Israel cair, eles virão atrás da Europa Ocidental e dos Estados Unidos porque, como eu disse antes, isso é uma ideologia, e esta é a versão xiita dela que precisa dominar o mundo. Eles vão espalhar o califado deles pelo mundo todo. Essa é uma agenda global. Então, para nós, agora é uma questão existencial. Não podemos permitir que o Irã tenha uma arma nuclear porque eles dizem que vão usá-la. E você sabe, Marisa, há tanta educação sobre o Holocausto, tanta legislação, resoluções, viagens e tudo mais, e eu acho que às vezes a principal mensagem do Holocausto é esquecida. E essa mensagem é que se alguém diz que está determinado a te matar, acredite nele. Hum, O Irã diz repetidamente que somos um país de uma bomba só, então nós não temos tempo para experimentos. Se eles conseguirem uma bomba nuclear, eles vão usá-la. E mesmo antes de usarem, precisamos entender que eles vão causar uma corrida armamentista nuclear que vai sair completamente do controle. Se os xiitas tiverem uma bomba nuclear, os sunitas também vão querer ter uma bomba nuclear. E mesmo além disso, antes mesmo de usarem, todos os grupos que eles patrocinam, os Houthis, o Hamas e o Hezbollah, todos vão operar sob um guarda-chuva nuclear. O que significa que vamos entrar em um padrão de guerras convencionais que nunca terão fim. Vai ser como uma situação do Vietnã. Israel não pode se dar ao luxo de uma situação como a do Vietnã. Somos um país pequeno, minúsculo. Você mencionou Nova Jersey, mas a verdade é que Nova Jersey é redonda. Israel é como um cachorro quente, não um hambúrguer. Entende? Temos apenas 64 quilômetros de largura com a Judéia e Samaria. Sem a Judéia e Samaria, temos apenas 14 quilômetros de largura, então é muito fácil nos cortar ao meio. E, na verdade, o plano de 7 de outubro, o plano final, não era para que apenas o Hamas penetrasse nosso país naquele dia. Era um anel de fogo que o Irã estava tentando criar, onde o Hezbollah, o Líbano e Hezbollah, Iraque, os Houthis e o Hamas atacariam todos ao mesmo tempo, todos penetrariam o país de uma só vez, fazendo o que fizeram em Be'eri, Nahal Oz e Nir Oz, na região de Gaza, fazendo o mesmo no norte, certo? Com nossos 70 mil cidadãos no norte. E por toda a Judéia e Samaria e as comunidades ali. E, ao mesmo tempo, o Irã estava planejando disparar mísseis balísticos para que nossas reservas não pudessem ser convocadas, certo? E esse seria o anel de fogo que acabaria destruindo Israel. O Hamas se antecipou ao não esperar que todos os outros se juntassem. por quê? Nós vamos descobrir isso quando houver uma investigação nacional sobre o desastre de 7 de outubro. Provavelmente porque Sinwar sentiu que estava pronto, ele viu que nossa inteligência não estava atenta. Havia relatórios de inteligência. Ele viu os relatórios de inteligência. Como? Bem, o que essas pessoas fazem é simplesmente testar você. Sabe, eles mandam pessoas até a cerca Hum, e veem qual é a reação. Hum. Certo? Eles fazem todo tipo de teste simulações? e da resposta do exército. Bem, sim, uma espécie de simulação, mas não são exatamente. Sabe, eles só querem ver qual vai ser a reação e se estamos, atentos ou não. E eles viram que nossas antenas estavam abaixadas. Havia uma concepção de que o verdadeiro perigo vinha do norte e não do Hamas, e que o Hamas não atacaria, e só faria isso no contexto de um ataque mais amplo, um anel de fogo iraniano. E quando a inteligência viu que os iranianos não estavam atacando, presumiram que o Hamas também não faria nada, porque isso fazia parte do plano mestre. E houve uma ausência de pensamento fora da caixa. Quero dizer, temos grandes sucessos de inteligência. Veja só da Operação Beeper, certo? Está além da imaginação das pessoas. Mas tivemos uma falha de inteligência. Isso acontece.
Foi uma falha terrível e, nós pagamos um preço muito, muito alto. Mas o ponto que quero destacar é, imagine se tivéssemos que enfrentar isso dentro do Irã, com energia nuclear, com armas nucleares. Certo. Bem, eu Tudo teria mudado. Bem, eu também não consigo imaginar nenhum dos adversários do Irã que vivem na região vivendo sob o medo de que o Irã tenha uma arma nuclear. Haveria uma fuga de cérebros. As pessoas poderiam, ir embora. Quero dizer, quão difícil seria para as pessoas viverem em um país sabendo que, a qualquer momento, o Irã poderia simplesmente apertar um botão? Um problema adicional, mas, quero dizer, a questão existencial mesmo de viver com um Irã nuclear é algo que absolutamente não podemos permitir que aconteça. Então, acho que estamos absolutamente alinhados com o governo em relação a isso. O presidente foi muito claro ao dizer que eles não podem ter uma arma nuclear. O enviado especial Steve Witkoff acabou de dizer em uma entrevista que não pode haver nenhum enriquecimento, e esse é o ponto-chave. Acho que o que o Steve destacou foi, na verdade, o ponto mais importante, porque as pessoas se confundem. Elas dizem, bem, eles podem ter enriquecimento para fins civis. Você não precisa de enriquecimento para fins civis. Existem 57 países que têm um programa nuclear civil e eles não têm enriquecimento. Eles recebem combustível de outros lugares. Esse combustível é processado e removido, tudo sob inspeção e supervisão internacional. Portanto, não temos problema se o Irã quiser ter um programa nuclear civil, como os outros 57 países, mas o que eles querem não é esse tipo de programa. Eles querem um enriquecimento. Então, o que precisamos é do desmantelamento da infraestrutura que eles criaram e acredito que estamos absolutamente alinhados com o governo nesse ponto. Então, acredito que o único acordo possível com os iranianos é o desmantelamento total. Se não houver um acordo sobre o desmantelamento total, teremos que fazer o que for necessário para sobreviver, e acho que já provamos isso ao longo desses 77 anos. Acabamos de comemorar nosso 760º aniversário, 700º aniversário nos tempos modernos. Já se passaram 3.700 anos desde que Abraão veio para a Terra Prometida. Mas nós já provamos que faremos o que for preciso para garantir nossa sobrevivência e, neste caso, não é diferente. Vamos fazer o que for necessário para garantir nossa sobrevivência. Qual você acha que é, na sua opinião, o prazo para algo assim? Bem, eles estão muito próximos de avançar rapidamente para o enriquecimento total. Uhum. E quando eles tiverem o enriquecimento total, tudo o que eles precisam fazer é pegar o enriquecimento total de urânio e combiná-lo com a militarização. Então, eles estão se movendo muito rápido na militarização. Eles estão muito próximos do enriquecimento total. Eles estão muito próximos de uma bomba nuclear. Ok? Se é 1 mês, 2 meses ou 6 meses, isso realmente é irrelevante. É para lá que eles estão indo. Sim. E essa direção precisa ser interrompida. Então você está dizendo que é bastante urgente? É urgente para nós. Quero dizer, a administração reconhece isso. É por isso que há negociações acontecendo agora. Se você se lembra da carta do presidente Marisa, ele disse: em 2 meses, isso precisa ser concluído. Então, isso é algo que veio da Casa Branca. E nós estamos mais ou menos entrando nesse estágio agora, em que ou as negociações vão terminar com o desmantelamento total por parte do Irã, ou, você sabe, as consequências são muito claras, como o presidente já disse repetidamente. E eu não acho que se possa pedir algo mais claro da parte de uma administração. Esta administração tem sido absolutamente tão clara quanto possível. Clara como cristal. Embaixador, o senhor mencionou o dia 7 de outubro e honestamente não consigo parar de pensar em 7 de outubro durante essa conversa. Eu penso na família Bibas. Muitos de nós ainda não sabemos realmente o que aconteceu ali. Eu não sei se o senhor sabe mais sobre o que aconteceu ali. Infelizmente, nós sabemos o que aconteceu. Conte-me o que aconteceu com a família Bibas. Eles foram assassinados. Eles foram assassinados da forma mais brutal imaginável e houve uma tentativa de esconder esse fato. Bem, para aqueles de nós que não acompanharam tão de perto, eu realmente me lembro, se não me engano, de ver na época, nas redes sociais, que devolveram o caixão sem a mãe dentro. Milímetros. Eles enviaram outra pessoa. Milímetros. O que quer que eles possam fazer para... Quero dizer, veja, isso é uma operação macabra. Quero dizer, isso é apenas uma organização terrorista que é simplesmente horrível. Quero dizer, você sabe, os nazistas tentaram esconder o que fizeram. Eles tentaram esconder seu assassinato, aniquilação de pessoas.
Essas pessoas glorificam isso. Uhum. E você sabe, nós costumamos dizer que eles se escondem atrás de não combatentes em Gaza. Eles não apenas se escondem atrás deles, eles celebram a morte deles. Isso é algo que eles podem então vender para o Ocidente. Veja os israelenses, sabe? E todo mundo perde o foco. Eu disse para pessoas no Congresso, eu digo, sabe, o que você faria se um país vizinho cruzasse a fronteira e massacrasse 1.200 texanos ou 1.200 habitantes de Dakota do Norte? O que você faria? Nós temos que derrotar o Hamas. Nós não queremos ferir não combatentes. Nós não queremos danos colaterais. Não estamos interessados em fazer isso. Dizer que Israel é culpado de genocídio é o maior libelo de sangue da história. Isso é um libelo de sangue. Isso é como, sabe, na Idade Média, quando diziam que pegávamos o sangue de crianças e usávamos para assar matzás na Páscoa judaica. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. E fazemos tudo o que está ao nosso alcance para evitar danos colaterais. Se fôssemos culpados de crimes de guerra, meu filho talvez estivesse vivo hoje. Ele entrou a pé. Com suas tropas, foi de casa em casa para encontrar o poço do túnel onde estavam mantidos os reféns. Nós não bombardeamos centros populacionais indiscriminadamente. Entramos com nossas tropas para tentar tirá-los de lá. Mas eles precisam dessas mortes de não combatentes para conseguir apoio internacional. E então dizem ao mundo: vejam, o grande e mau Israel. Na verdade, mesmo nessas circunstâncias, nossos números são melhores do que os da operação americana em Mossul, na qual 4 não combatentes foram mortos para cada combatente. Estamos numa proporção de 1 para 1, 1 para 2. Cada não combatente morto já é demais. Mas estamos numa posição em que precisamos lutar essa guerra e vencer. É uma tragédia e estamos fazendo tudo o que podemos para evitar danos colaterais. E essas acusações no palco internacional, chamar nosso primeiro-ministro de criminoso de guerra? O que é isso? Isso é insano e, aliás, não há como realmente combater o antissemitismo enquanto não se remove essa mancha de Caim do nosso primeiro-ministro. Porque se você chama o judeu número 1 do mundo de criminoso de guerra, bem, os judeus são responsáveis. Eles são como o primeiro-ministro deles. Eles são criminosos de guerra, certo? Judeus que se identificam com Israel se identificam com um criminoso de guerra. Então, por que não deveria haver antissemitismo? As pessoas estão acusando o primeiro-ministro Bibi Netanyahu de prolongar a guerra contra os palestinos em Gaza para se manter fora de problemas políticos, para não ir para a cadeia por questões internas que estão acontecendo em Israel. Essas acusações não são feitas apenas por antissemitas, mas também por israelenses. A oposição política às vezes é algo horrível, mas eles vão longe demais. Não há nada mais malicioso e malévolo e fazer esse tipo de acusação contra o primeiro-ministro. Eu conheço o primeiro-ministro há 40 anos. Ele é um homem sensível, que se importa com as pessoas. Prolongar uma guerra? Que tipo de insanidade é essa? Como eles ousam dizer algo tão malicioso assim? Ele quer que a guerra acabe, mas quer que a guerra acabe com a vitória, porque ele carrega o peso do povo judeu sobre os ombros. Como ele disse repetidamente nas reuniões de mais alto nível que teve recentemente, das quais participei, ele disse: eu carrego o peso do meu povo sobre os meus ombros. Eu tenho que protegê-los. Ele tem uma compreensão enorme do que são perigos existenciais e está fazendo tudo o que pode para moderar esta guerra e conduzi-la de tal forma que Israel vença, que o Hamas seja derrotado, que os reféns sejam libertados e que nos protejamos de ameaças existenciais como o programa nuclear iraniano. A oposição política, presumo que a esquerda em Israel, está tão focada em derrubar o Bibi que não. É a extrema esquerda que tem muita influência em certas áreas da mídia. A mídia adora explorar isso, parte da mídia. São os extremistas. E não há nada que eles não façam para derrubar Netanyahu. E é uma calúnia que precisa ser denunciada. É legítimo se opor a um governo. Eu já me opus a governos durante minha carreira política. E está tudo bem. Mas não ultrapasse o limite, não ultrapasse a linha. Não acuse seu próprio primeiro-ministro de calúnias de sangue. Existe um limite para tudo, e eles ultrapassaram esse limite.
E isso precisa parar. Isso nem faz sentido politicamente. Por que alguém iria querer prolongar a guerra? Tudo isso é simplesmente insano. Você sabe, dizem que é para evitar as acusações contra ele, certo? Só que as acusações contra ele estão desmoronando. Quais são as acusações contra ele? Tenho tentado acompanhar, mas é como tentar segurar um peixe escorregadio. Acusações muito graves. Acusações muito graves. Ele aceitou charutos? As pessoas trouxeram alguns charutos para ele. Na verdade, eu trabalho com o primeiro-ministro. De modo geral, eu sei que, se você quiser dar um presente para ele, você leva um livro. O último best-seller é o verdadeiro presente que ele valoriza. Mas quero dizer, alguém trouxe um charuto para ele? Ou as acusações de que ele pediu para um jornal publicar. Na verdade, é um jornal online para publicar artigos favoráveis. Quero dizer, você teria que colocar Existe algum político no mundo que não tenha uma assessoria de imprensa? todo político estaria na cadeia, sabe, por pedir a um veículo de mídia para. Mas quais são as acusações reais? Tipo, as realmente substanciais. Essas são as verdadeiras acusações, isso é suborno. Ele aprovou legislação para conseguir avaliações favoráveis. Está desmoronando uma após a outra. As acusações estão desmoronando como um castelo de cartas. São castelos de areia. Eles simplesmente construíram esses castelos de areia. E a ideia era, veja bem, a ideia era cansá-lo até o ponto em que ele quebrasse. Essa era a ideia. E ele não está quebrando. Ele é como o presidente Trump. Ele não está quebrando. Isso só o fortalece. Você perguntou sobre a relação deles. Existe algo ali, há uma conexão entre os dois, até mesmo nesse nível. Ele não está quebrando. E, até certo ponto, sim, isso o torna mais forte, mais desafiador. E mais confiante. Você sabe. Quando você está certo e quando você sabe que você tem a consciência limpa, você não precisa desmoronar, você não precisa entrar em colapso, você não se cansa. E basta ter confiança na justiça da sua própria causa, das suas próprias convicções, e você simplesmente segue em frente e diz: tenho coisas mais importantes para lidar. Você consegue imaginar que ele está sendo arrastado para depor no tribunal, enquanto ele conduz uma guerra, enquanto negocia sobre os reféns, enquanto planeja operações? Você sabe, ele estava no tribunal na mesma semana em que estava planejando a operação no Líbano. Por qual acusação? A acusação sobre a qual ele falou. Bem, você sabe, são os charutos. Isso é a ligação com o veículo de mídia, com alguma coisa ridícula, sabe? Então nós encomendamos submarinos da Alemanha. E por que foi da Alemanha e não de outro lugar? E todas essas são acusações forjadas. Isso está causando muitos danos internacionalmente. Espero que os israelenses saibam disso, porque, você sabe, para os antissemitas e aqueles que acreditam que Israel não deveria existir, eles estão realmente tirando proveito dessa narrativa. É muito doloroso. É muito doloroso e isso deveria parar. Embaixador, como o senhor vê Gaza a longo prazo? E como o senhor vê Gaza a curto prazo? É difícil para as pessoas imaginarem algo quando as circunstâncias não mudaram. Uma vez que a circunstância mude, que o Hamas seja derrotado, muitos horizontes se abrirão, muitas possibilidades surgirão para Gaza. Eu não sei se vai ser a Riviera do Oriente Médio, como o presidente disse, mas pode chegar perto disso. Não há razão no mundo para, você sabe, as pessoas falam sobre o plano Trump e dizem, bem, por que forçar as pessoas a saírem de Gaza? Ninguém está forçando eles a saírem de Gaza. A única coisa que está sendo forçada agora é obrigá-los a permanecer em Gaza. Então vamos apenas permitir que eles saiam. Quem está forçando eles a ficarem em Gaza? O Egito se recusa a abrir os portões, certo? Nós estamos permitindo que palestinos que querem sair passem pelos nossos portões, pelo nosso país, para tratamento médico ou para reunificação familiar no exterior. Nós não temos a capacidade agora, nem o apoio internacional para permitir, você sabe, que centenas de milhares saiam por Israel, mas eles poderiam. Por que o Egito não está abrindo seus portões e deixando as pessoas passarem e irem para outros lugares se quiserem ir? Por quê? Porque os egípcios não estão ajudando os gazenses. Essa é a questão principal, Marissa. E a resposta é que os palestinos têm sido usados por tantos anos
como um instrumento para demonizar Israel. No momento em que essa narrativa precisa mudar, porque os árabes de Gaza estão escolhendo outros lugares, então nós esvaziamos essa narrativa daqueles que querem demonizar Israel. Eles não podem mais usar os palestinos como bode expiatório, certo? Contra Israel, a ocupação, por assim dizer, não é? Essa é uma narrativa tão arraigada e tão adotada pelos nossos vizinhos que eles querem mudá-la. Então, eu acho que essa é a principal razão pela qual eles estão muito hesitantes em mudar essa narrativa. Mas a verdade é que é por isso que eles estão fazendo isso. Eles não estão deixando eles saírem. E eles já disseram que não vão deixar eles saírem. Então, eu acho que o presidente Trump disse foi: vamos apenas oferecer uma opção. E se eles escolherem ficar nessas circunstâncias, podem ficar. Mas se eles escolherem sair por um determinado período de tempo ou permanentemente, essas são pessoas muito trabalhadoras. Se eles não forem dominados por um grupo terrorista hostil como o Hamas, serão muito trabalhadores. Eles serão uma grande vantagem para qualquer país que os acolher. Mas não vamos forçar uma situação em que... Vou te contar uma história inacreditável, ok? Então, fomos solicitados muitas vezes pelas autoridades jordanianas para permitir que crianças saíssem para tratamento médico. Então, recebi uma ligação de alguém da administração algumas semanas atrás, dizendo que Jordan não levaria as crianças porque não tínhamos garantido que as deixaríamos voltar quando fossem embora. Então eu disse: em primeiro lugar, eu lhe asseguro, estou lhe dando minha garantia, que se eles saírem para tratamento, Israel permitirá que voltem. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Vocês realmente querem que as crianças voltem para uma zona de guerra? É isso? É esse o pedido? Se esse for o pedido da administração, nós faremos. Mas perguntem aos jordanianos se é realmente isso que eles querem fazer agora. E eu não recebi retorno. Obviamente eles não querem, mas se for uma oportunidade de criticar Israel na mídia, não vamos perder a chance. Então Israel acabou de voltar para Gaza, mas também... Na verdade, nunca saímos. Mas e também Forças estão se movendo. abriram ajuda. Sim. Recentemente, certo? Sim. Estamos em um verdadeiro dilema existencial aqui, sabe? Porque temos enviado ajuda humanitária para Gaza de forma consistente. Ninguém morreu de fome. Todas essas acusações são absolutamente falsas. Lá houve crises. É uma situação delicada, mas enviamos esses caminhões para Gaza durante toda a guerra. Mas é uma situação muito problemática porque o Hamas imediatamente toma esses caminhões, sobe neles com máscaras e distribui para quem eles querem, para venda. Então você tem ONGs nos Estados Unidos arrecadando dinheiro para ajuda humanitária e depois financiando o Hamas. Isso é uma insanidade. Então, se você tem pais em Israel cujos filhos e filhas estão entrando em Gaza para lutar pelo Estado e, ao mesmo tempo, nós também estamos fornecendo comida e ajuda ao Hamas, que está atirando nos nossos filhos e filhas, isso é um problema, certo? Isso é um problema, é um dilema. Apesar desse dilema, nós temos feito isso. Agora, nós criamos, junto com, na verdade, principalmente os Estados Unidos, uma empresa composta por Green Berets, que estiveram envolvidos na USAID, que já distribuíram ajuda humanitária ao redor do mundo, mais recentemente no Haiti, e que formaram uma empresa que vai distribuir a ajuda em Gaza. Eles vão começar no dia 24 de maio com 4 instalações, cada uma atendendo 300 mil pessoas. E o interessante disso, Marisa, é que a comida será entregue diretamente às famílias, não para organizações, e certamente não para o Hamas. E a proteção dessas instalações será fornecida por ex-fuzileiros navais, ex-marinha, soldados americanos que foram contratados por essas empresas e estão sendo pagos de forma privada para fornecer proteção. Todos eles são cidadãos comuns. Não é o exército que está envolvido. Nós estamos fornecendo a proteção à periferia. Estamos fornecendo segurança periférica para essas instalações e, dessa forma, poderemos fornecer ajuda humanitária diretamente aos cidadãos de Gaza sem que o Hamas se aproprie dessa ajuda humanitária. E você não acha que o Hamas vai começar a ameaçar os cidadãos de Gaza se eles forem até esses ex-Boina Verde e receberem ajuda deles?
Não achamos que isso vai acontecer. Não achamos isso porque as pessoas estão cansadas disso. O povo quer mudança. Vemos no local cada vez mais redes sociais vindas de Gaza, onde os próprios gazenses estão atacando o Hamas e dizendo: já tivemos o suficiente disso, fizeram manifestações contra o Hamas. Uau! E isso é um grande avanço porque, Sabe, vemos manifestações em faculdades e em países ocidentais, mas não vemos essas manifestações aqui, nos Estados Unidos, de gazenses contra o Hamas. sabe, essas manifestações que temos visto aqui nos campi universitários é realmente de deixar qualquer um perplexo. Se estamos falando de genocídio e crimes de guerra, o que eles estão defendendo é genocídio do rio ao mar. O que significa do rio ao mar? O rio significa que não existe Israel. Significa a erradicação do Estado de Israel. Isso é genocídio. Uma pergunta rápida, embaixador. Eu pesquisei o PIB de Israel do ano passado. Foi de 540 bilhões de dólares. Isso é mais ou menos o PIB do Colorado ficaria, eu diria, em 14º ou 15º lugar, se Israel fosse um dos estados dos Estados Unidos. É muito, é muito dinheiro. O senhor acha que Israel ainda precisa de ajuda externa dos Estados Unidos? Israel realmente quer ajuda externa dos Estados Unidos, considerando que geralmente ela vem com certas condições? Primeiramente, nós não somos o Colorado. Estamos em um bairro muito mais difícil do que o Colorado. Segundo, nós não recebemos ajuda externa, recebemos assistência militar. Nós desistimos já nos desvinculamos da ajuda externa há um tempo. Então existe a assistência militar, e essa assistência militar é algo que circula. O que vai, volta. Nós fornecemos ativos militares tremendos para os Estados Unidos por causa dessa assistência militar. A maioria das munições que compramos é adquirida aqui, gerando empregos para americanos, mas também testamos produtos americanos. Não há exército nem força aérea no mundo que tenha tantas horas de voo em F-35s quanto nós. Então, há muitos benefícios que os Estados Unidos obtêm da ajuda militar para Israel, mas eu vou dizer que, ao longo do tempo, nós podemos nos desvincular da maior parte disso também, se os Estados Unidos tiverem interesse em fazê-lo. Nós somos um país independente, nos saímos muito bem. E, de fato, a natureza do relacionamento mudou ao longo do tempo, como acontece entre duas pessoas. Quero dizer, sabe, nós mudamos com o tempo e se não estivermos conscientes das nossas próprias mudanças e das mudanças dos nossos colegas, cônjuges, interlocutores, então teremos menos sucesso na vida. Quanto mais conscientes estivermos das nossas próprias metamorfoses e das dos nossos amigos, mais bem-sucedidos seremos. É a mesma coisa nas relações internacionais. Precisamos estar atentos às mudanças sociais, civis, às mudanças entre países que estão acontecendo, agir de acordo com isso. Então, eu acho que estamos fazendo isso e eu acredito que podemos chegar a um ponto em que a natureza da assistência que damos uns aos outros possa mudar, mas não precisamos ter pressa para que isso aconteça. É interessante. Enquanto eu penso sobre isso e da forma como você descreve, é como se Israel fosse o cobaia militar da América, mantendo a indústria militar americana ativa. Não somos uma cobaia exclusiva, mas também desempenhamos esse papel. Hum, hum. Certamente existe esse aspecto e eu até mencionaria a inteligência que compartilhamos. Quero dizer, existe uma relação extensa em coleta de inteligência, que é de uma importância aguda para a segurança dos Estados Unidos. Hum. Você é um estudioso da Bíblia e eu não consigo deixar de pensar, às vezes, quando vejo o que está acontecendo no mundo agora. É muito difícil de compreender. Será que parte disso está simplesmente além de nós? Uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Uma história contínua da humanidade. Israel, de alguma forma, continuando a ser o centro disso. Você já pensou sobre isso nesses termos? Se eu já pensei sobre isso. Eu penso sobre isso o tempo todo, especialmente depois que meu filho foi morto e preciso perguntar, sabe, no fim das contas, pelo que ele estava lutando? Era apenas pela segurança de Israel? E eu acho que o que não é pouca coisa, eu acho que a segurança de Israel é algo muito importante. E eu estou muito, muito orgulhoso dele e de seus colegas, os seus companheiros soldados que deram suas vidas. Tenho todos os meus outros filhos que ainda estão na reserva e lutando, apesar de terem perdido o irmão mais velho.
Mas eu realmente acho que ele estava lutando por algo muito maior do que a nossa segurança. Eu realmente acho que é pela segurança da civilização. Acho que estamos travando uma batalha civilizacional contra a barbárie. Acho que o dia 7 de outubro nos mostrou que a barbárie está à porta, os bárbaros estão à porta, e se não os enfrentarmos, eles vão avançar e nós não seremos as únicas vítimas. Nós somos sempre o canário na mina de carvão. Os judeus são os canários na mina de carvão. E se eles vierem atrás de nós e tiverem sucesso, não vai terminar aí. Então, eu acho que subestimamos o poder das ideias, ideias que estão por trás das ações de atores internacionais, estados e organizações. Eu acho que estamos em uma batalha por, como você disse, não apenas entre o bem e o mal, mas em relação ao Ocidente, também estamos em uma batalha que afirma que existe algo como o mal. Uhum, Sabe, nós estamos em uma era talvez estejamos no fim da era pós-moderna, uhum. em que não era que diziam que que isso é mal, ou eles, sabe, confundiam o bem e o mal, mas eles realmente diziam, não existe tal coisa como o mal objetivo. Sem verdade. Não existe tal coisa como verdade objetiva. Acho que a batalha de Israel, no fim das contas, é semelhante a uma batalha abraâmica, que se levantou em um mundo e disse que o homem não cria Deus. Deus cria o homem. Foi uma ideia revolucionária. Acho que hoje estamos nos levantando em um mundo que diz uma mensagem pós-moderna que afirma que não existe objetividade. E estamos dizendo, sim, existe tal coisa como verdade objetiva. E afirmar, por exemplo, que somos indígenas da terra de Israel, e isso faz parte da verdade objetiva. Sabe, você sabe, existiu uma história que não foi escrita apenas pelos vencedores. Nós não fomos os vencedores, certo? Como é possível nos condenar por recriar a narrativa? Nós não fomos os vencedores, nós fomos as vítimas. Mas a chave do nosso sucesso é que nunca aceitamos o papel de vítimas. Essa é a essência da existência judaica. Nós não aceitamos o papel de vítimas. Sabe, você fala sobre a Bíblia, Marisa. Então, aqui temos uma situação em que Deus vem até Moisés e diz: volte ao Egito e diga, deixe meu povo ir. E Moisés responde: eu não posso fazer isso. Eu tenho um impedimento. Eu tenho um problema de fala. Eu sou inválido. Eu sou deficiente. E Deus basicamente diz para ele: supere isso. Uhum. Certo? E a partir desse momento, temos sido mosaicos, no sentido de que tivemos que superar isso. Nós não nos afundamos em nossa própria pena e tristeza, nós superamos. Quando meu filho foi morto, eu disse para mim mesmo, eu preciso escolher a autocomiseração Uhum. ou viver por ele. E ao viver por ele, eu os coloco nos meus ombros e me levanto de manhã dizendo, é isso que ele gostaria que eu fizesse. E foi isso que fizemos. Foi isso que fizemos depois do Holocausto. Foi isso que fizemos depois de perder um terço do nosso povo. Como vamos reverter essa situação? Você se lembra do menininho no gueto de Varsóvia? Uhum. Lembra? Com as mãos erguidas diante dos fuzis nazistas e seus olhos fundos de desespero. O que o Estado de Israel fez foi dizer àquele menininho do gueto de Varsóvia: abaixe as mãos, pegue uma arma e lute pela sua sobrevivência. Se o Estado de Israel não tivesse surgido após o Holocausto, o que teria ficado gravado em nossos corações seria aquele menininho do gueto de Varsóvia. Isso está nos museus e nos livros didáticos sobre o Holocausto, não em nossos corações. Por quê? Porque o Estado de Israel surgiu e disse: judeus, vivam. E nós dissemos ao mundo: não aceitem o papel de vítima, continuem vivendo, lutem contra o nazismo, lutem contra o mal. Hoje lutamos contra o mal. Você mencionou mais cedo nesta conversa uma oração matinal. Existe um trecho do Balkut Shahar sobre um galo, e quando criança, eu nunca entendi por que estávamos cantando sobre um galo. Mas o cântico sobre o galo diz que o galo tem discernimento e é capaz de distinguir entre a escuridão e a luz. E você acorda toda manhã quando faz essa oração judaica e agradece a Deus por lhe dar discernimento para saber quando há escuridão e quando há luz. E não consigo deixar de pensar nessa oração em particular enquanto você descreve o que está acontecendo no mundo agora, porque estamos criando crianças sem discernimento quando criamos essa confusão sobre a verdade, essa confusão sobre o que é um homem, o que é uma mulher, o que é bom, o que é mal.
essa confusão toda, esse caos todo, é uma das coisas mais ímpias que poderíamos fazer. E provavelmente é exatamente por isso que estamos vendo tanta destruição e comportamento demoníaco em nosso planeta. Acho que você é muito perspicaz, Marisa, quando fala sobre discernimento. E já que estamos falando sobre a Bíblia e a oração da manhã, vamos refletir sobre isso. O que está sendo criado à imagem de Deus? Então, o que que Deus faz? Na criação, ele discerne. Ele discerne entre o céu e a terra. Ele discerne entre objetos inanimados e animados. Ele discerne entre o sexto dia da semana e o sétimo dia da semana. E então ele nos diz: discirna entre a árvore da vida e todas as outras árvores. E qual é o nosso erro? Nós não discernimos, comemos da árvore da vida. Dizemos que é igual a todas as outras árvores. Isso é ser humano à imagem de Deus, discernimento. Mas o que o pós-modernismo fez foi arrancar de nossas almas a capacidade de discernir e dizer que não há necessidade de discernimento. Borraram as linhas, sim, absolutamente, na verdade entre tudo, mas principalmente no plano dos valores. Você sabe, afirmamos que não existe tal coisa como valores absolutos. Precisamos voltar a isso e eu acho que é exatamente isso que estamos fazendo. Acho que parte do ódio ao nosso primeiro-ministro é porque ele representa um retorno aos valores. E eu acho que muita da influência dos pós-modernistas é desprezar alguém que representa fundamentos de sim, existe verdade objetiva, existe moralidade objetiva. Nós estamos representando isso. Acho que quando ele diz que estamos representando a luta contra a barbárie, isso provoca o pensamento pós-moderno. Porque ele está na linha de frente dessa batalha, ele é odiado por isso. Mas ele também é amado pelas pessoas que querem muito ver um retorno a alguns valores básicos e querem nos ver vencer essa guerra que acontece nesses dois planos, tanto no plano da segurança prática quanto no plano ideacional. E nós vamos vencer isso porque já fazemos isso há agora 3.700 anos. Então nós vamos vencer essa batalha. Temos tantos amigos em Washington, temos tantos amigos no governo, temos tantos amigos em toda a sociedade americana, temos tantos amigos aqui na Prajeru. Então eu acho que vai ser um desafio. Estamos no meio de, sabe, as pessoas perguntam, como Israel lida com o TEPT? Bem, ainda não estamos no P, sabe? Ainda não estamos postados, ainda estamos em guerra, ainda em batalha. E então vocês vão lidar com isso com resiliência? Vamos lidar com isso com resiliência. Obrigado. Embaixador, obrigado por ter vindo. Na próxima vez que vier, teremos que falar sobre a Bíblia hebraica e seu impacto, influência sobre John Locke e, mais tarde, na Constituição americana. Com certeza. Adoraria fazer isso. É uma conversa fascinante. Ansioso por isso? Sim, tudo bem, igualmente. Obrigado novamente. Obrigado, Marisa.